bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que hora que você está assistindo. A ideia aqui, gente, é uma primeira entrevista, que na realidade é uma entrevista dupla. Eu vou estar entrevistando Carol, que está na nossa frente, e Carol vai estar me entrevistando sobre o Crono e você, tá? Carol, como que você conta para o pessoal o que a gente enxerga no Crono e você e por que a gente inventou um canal e inventou o Crono falando com pessoas? Então, primeiro, assim, a ideia foi do Cosmo, né? E ele criou o Crono e Você, que é um canal, agora é um canal, porque no início a gente estava discutindo muito, era um canal, era uma playlist, e a gente não sabia muito bem onde encaixar isso, né, Cosmo? E agora a gente bateu o martelo e ele realmente, definitivamente, ele virou um canal mesmo. E o que acontece? Ele é um canal e ele é voltado para pessoas. Isso é bastante importante. Por que é bastante importante? Eu vou falar pelo meu lado, que é mais o lado de tecnologia, né? Então, a parte de edição e tudo mais. É muito importante isso porque é literalmente voltado para pessoas mesmo. Então, a parte técnica, ela não é tão complexa, porque alguns probleminhas técnicos eles vão passar mesmo, vícios de linguagem a gente vai deixar passar, e isso é proposital, porque a gente quer o foco na pessoa e não o foco na perfeição. Não é isso, Cosme? Explica um pouco melhor para a gente. É exatamente isso. Eu andei sonhando com uma ideia de fazer um espaço de entrevistas em que a gente mostrasse o ser humano. Mostrasse aquilo que a gente já faz nos nossos cursos e que a gente faz em tudo que a gente acaba colocando na internet. Sempre existe uma preocupação com a plasticidade. Então as pessoas ficam 300 horas editando, arrumando para tirar a ruga dos outros, arrumando para acertar o cabelo, arrumando para que não tenha aquelas variações que na gravação assim tem um problema de internet na hora e ela dá aquelas trepidadas. E aí fica se preocupando quanto com aquilo. E eu queria que fosse um canal que se estivesse se preocupando com a emoção, com a razão daquela pessoa que está ali se dispondo a falar com milhares de pessoas que possam vir nos assistir. Então, assim, eu falei para Carol, vamos resumir essa parte da estética, tá? Deixa aquela pessoa ser ela mesma. Se tiver erro de linguagem, se tiver que todo mundo ficar fazendo aquele corte, aí fica aquele filme cheio de picote, que corta tudo que está errado, mas corta também a emoção daquilo que estava sendo dito, tá? Junto com aqueles picotes vão também sentimentos, vão dores, entendeu? E eu não queria cortar nada disso, eu não queria tirar a expressão da pessoa, eu não queria tirar a imagem da pessoa, entendeu? Eu gravei agora há pouco com uma pessoa que nitidamente, quando eu fiz uma pergunta, se emocionou profundamente, tá? Ela não chegou a chorar, mas ela se emocionou. E se emocionou, se fosse um canal que fosse tradicional, ia querer fazer cortes para que exatamente aquilo ficasse plasticamente perfeito. Esquece, gente, não é isso que a gente quer. A gente quer falar com o coração de outros, com a razão de outros, entendeu? Então, principalmente, porque qual é o nosso assunto? O nosso assunto é falar de um ser humano que pode estar em constante mudança, transformação. Então, as perguntas estão voltadas às pessoas, se elas se realizaram, quais as habilidades que ela tem, qual o talento dela, se ela respeita esse talento, se ela deu vazão para esse talento, para essa competência que ela tem, ou se ela está simplesmente dentro de uma capa social, então quer dizer, ela executa aquilo que a sociedade quer, mas ela tem algo guardado, e algo que um dia pode vir à tona. Então, e quando vem à tona? O que é isso? Como é isso? Tá? E tem sido maravilhoso entrevistar as pessoas, porque a grande maioria, nesse mundo de hoje, está mudando. Ela está buscando valorização dos seus talentos. Tá? E eu acho isso maravilhoso, porque eu mesmo fiz isso. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu joguei para cima.
eu nunca joguei fora, porque eu tenho paixão pela minha carreira. Eu soube o que eu fiz, eu gostei do que eu fiz, mas eu amo o que eu faço hoje. Então é isso. E é dar voz a outras pessoas que também conseguiram chegar. Hoje, vocês podem falar assim, em termos de grana, talvez eu não tenha a mesma situação que eu já tive, tá? Mas em termos de felicidade pessoal, em termos de razão de viver, nossa, ninguém me bate. Então era isso que a gente queria levar com o canal. E aí, Carol, o que você sente? Porque na realidade a gente trabalha junto dia e noite. O que você sente quando a gente faz isso? Então, a minha parte é assim, como eu trabalho muito com edição, né? Então, eu sou aquela que faz a mágica acontecer sem necessariamente estar presente na mágica, mas aqui na tela, né? Eu estou sempre por trás da tela. E para mim é muito interessante isso, e é uma discussão no bom sentido, né? Mais um debate que a gente tem sempre, eu, você, os editores também que estão junto comigo por trás nós estamos nos bastidores, né? E a gente costuma falar que um trabalho nosso, ele é muito bem feito quando ninguém percebe que o trabalho está sendo feito. E é aquele fio da navalha, porque é onde a gente sempre discute que, assim, qual é esse ponto? E isso é muito importante, que tem aquela frase, é melhor feito do que perfeito, né? E é sempre essa mesma discussão, né, Cosmo, que a gente debate. Porque qual é o ponto da gente parar essa edição que ela está feita e até onde a gente vai buscar essa perfeição? Então eu acho que o Crone Você, esses debates que a gente tem com todo mundo, ele traz muito disso, porque quando as pessoas elas se expõem, até onde a gente vai editá-las, né? Então, assim, é muito mais o começo e o fim. É a introdução, é a vinheta, é o som para que ele esteja bom. É muito mais levar o conteúdo dessas pessoas do que uma edição de corte, uma edição de imagem. É o conteúdo pelo conteúdo, ou seja, quanto mais real a gente levá-las a público, melhor. Então, assim, é um mínimo de edição possível nesse caso. Então, assim, é bacana porque tem casos e casos. Tem casos de edição que a gente coloca aqueles efeitos especiais, mirabolantes e tudo mais, mas tem casos de edição que quanto menos a gente mexer, melhor. É bacana porque quanto mais a gente vai editando, mais a gente vai aprendendo, e quanto mais a gente vai ouvindo, mais a gente vai aprendendo. E a gente tem entrevistado muitos autores de livros, né? E que eles falam da paixão pelos livros. Eu também gosto demais. Todos os tipos de livros e todos os tipos de filme. E enquanto a gente assimila todo aquele conteúdo, né? A gente absorve toda a leitura e todo o conteúdo de filme é muito bacana. Mas na hora que a gente vai colocar aquilo em prática, a teoria na prática ela é diferente da teoria, né? Então, às vezes a gente olha e fala assim, nossa, eu fiz um desenho que se eu fizesse isso, aquilo, ele funcionaria desse jeito. Aí você coloca na prática, a gente sai meio frustrado, às vezes bastante frustrado, não só meio, porque não é nada daquilo e a gente tem que se repaginar e se reinventar. Então, isso está acontecendo muito e quase que diariamente, porque a gente tem entrevistas diárias, né, no Crone Você. E isso leva muito ao conceito do laboratório Crono, né, que ele é um laboratório justamente por isso, ele é um laboratório não só de coisas ou conceitos técnicos, mas principalmente um laboratório de pessoas, é um laboratório humano. Então, está sendo uma experiência bastante interessante, e eu que estou sempre nos bastidores,
para mim está sendo desafiador, acima de tudo, porque eu estou muito em contato com pessoas, muito em contato com pessoas. Então, muitas vezes é bastante emocionante quem fica aqui do lado de dentro, né? E graças a Deus que eu tô com a câmera desligada, porque, assim, muitas vezes eu choro e é bom que eu não apareça nesse caso. É isso aí, gente. Espero que vocês gostem do nosso trabalho, que está sendo feito com bastante carinho. Eu acho que eu vou aproveitar um gancho teu e antes da gente finalizar, para falar um pouquinho de uma coisa do laboratório. Esses dias a gente estava se preparando para escrever sobre o laboratório. E o que a gente pode dizer, e é uma coisa que é muito legal de colocar aqui no Crono e Você, nessa entrevista, me e da Carol aqui, contando para vocês quem somos nós. O Crono e Você, ele é, na realidade, uma consequência dos últimos anos que a gente tem vivido com o Crono. O laboratório, ele, como o próprio nome diz, é laboratório, e ele tem se demonstrado ser exatamente isso, porque ele é a nossa vivência de cada dia, ele é a nossa convivência com várias pessoas que vão sendo parceiras, várias pessoas que vêm e acabam treinando com a gente, e parceiras na hora do marketing. E ela, assim, acima de tudo, ele é um questionador. E assim, eu e Carol somos os que mais questionam, inclusive o modelo do laboratório. A gente já mudou ele várias vezes, até que agora a gente encontrou exatamente o que o Crono e Você retrata aqui para vocês. Nós vamos falar com humanos. Então, é de ser humano para ser humano. Então, a máquina, que é uma especialidade do Crono, ela está sendo muito considerada, tá? Só que até semana passada a Carol estava me ensinando a usar a inteligência artificial exatamente para me preparar para esse mundo de novo que está aqui. Mas assim, a gente olha a inteligência artificial de uma maneira muito profunda, porque na realidade ela não compete comigo, ela coopera comigo. E eu vejo muita gente debatendo já essa questão. A inteligência artificial só vai competir com você se você quiser competir com ela. Na realidade, para mim, a tecnologia, a inteligência artificial e todos os outros recursos que a gente possa ter, tá, são meus parceiros. Então, assim, quando todo mundo fica falando assim, mas isso daí não vai competir com você? Não, porque na realidade o único que pode pegar e dar aquela cara final num texto, num curso, numa imagem, o toque humano é o que faz diferença, entendeu? Então, por exemplo, quando ela me mostrou a inteligência artificial, eu achei aquilo maravilhoso, porque na realidade ele ia fazer aquilo que eu não queria fazer, que ia me dar trabalho, que era fazer uma pesquisa ou outra, ele não ia fazer o meu trabalho. O meu trabalho era ler a partir dali e criar, tá? A criação é humana, pelo menos por enquanto, a IA ainda não está criando e nem criando emoções, principalmente, tá? Então, falar para vocês que o laboratório é uma coisa muito interessante de ver o quanto a gente se transformou e o quanto, como pessoas, nós dois também nos transformamos em ouvir, tá? Em falar. E hoje a gente falou sobre o escrever, porque você imagina que duas pessoas que, assim, eu fui um dos primeiros a programar lá atrás, computador, eu amo computação, eu fui da área de cálculos uma vida inteira, com e usando computadores. Carol é totalmente tecnológica, hoje em dia ela já passou também por vivências diferentes disso, mas a gente enxerga a tecnologia como parceira, e aí foi uma coisa que foi muito gratificante a gente enxergar para poder falar para vocês. A tecnologia nunca pode te substituir, ela pode te ajudar a fazer melhor. E é isso que a gente está falando. Quando a gente começou o Crono e Você, a gente ficou pensando, e como que a gente vai editar, como a gente vai fazer isso? Aí uma hora eu virei para a Carol e falei assim, não, mas não é isso. A gente não precisa editar as pessoas. A gente só precisa editar e fazer o corte para poder colocar no ar. Mas assim, nós não vamos tirar os sentimentos errados. A gente não, porque nada é errado quando é sentido e quando é vivido, tá? E aí o que acontece? Deixa essa emoção, deixa essa razão, deixa tudo isso de lado e deixa simplesmente transparecer o humano que está ali, tá?
que é o que está faltando, na minha opinião, em rede social. Simplesmente seja você, fala o que você pensa, sinta tudo, viva aquilo. E é isso que é o Crono em você e que é o Crono hoje. A gente hoje troca muito isso com as pessoas, troca essa experiência de, vamos gravar teu curso, tá? Mas espera aí, não quero um curso plástico que eu vou fazer 1000 cortes, aquela coisa que a pessoa fica tremendo na tela porque na realidade foi tanto corte ali no meio, não é que ela está tremendo, é porque cortes foram feitos, tá? Deixa o curso vazar, deixa o curso fluir, deixa a outra pessoa sentir que tem um mestre ali falando, tem um educador ali falando, e não uma máquina falando, entendeu? Essa alma nos nossos produtos ou infoprodutos é que essa faz a diferença. E é o que a gente está querendo buscando no Crono e Você. O que você, tá bom para você? Essa a visão que você tem hoje do Crono, Carol? É exatamente isso. Se você gostou da nossa ideia, vem bater papo com a gente. É isso aí. Convite feito. Oi, gente, eu sou a Carol. Na verdade, qualquer vídeo nosso começa assim, eu sou a Carol. Eu sou a fundadora do Laboratório Crono, que já passou por vários e vários nomes, né? A ideia do Laboratório Crono partiu de uma ideia lá muitos anos atrás que eu tive porque eu queria que quando a gente saísse do ensino médio, a gente entrasse para o mercado de trabalho com uma experiência do que era um mercado de trabalho. Me conta o quanto isso era louco, Cosmo, você que me conheceu lá atrás. Eu sou o Cosmo, tá? Um cara que fez administração de empresas, trabalhou em grandes empresas como a Philips, a Santista, e terminou no Banco do Brasil a parte de carreira profissional. Só que aí eu tinha um sonho e encontrei Carol com um sonho que dava para acoplar no meu sonho. Eu queria muito levar conhecimento para as pessoas, para mudar a vida de pessoas, tá? E Carol fazia exatamente isso, porque ela queria pegar jovens e dar a eles um norte na vida. Então, o que quer dizer isso? Porque tem a história do Tostines. O primeiro jovem vai para emprego e ele não pode pegar um emprego porque ele não tem experiência, chamada experiência, que era o que a Carol queria que as pessoas tivessem para poder começar. Infelizmente, as pessoas exigem essa experiência e o jovem não tem. Então, até encontrar alguém que é um santo samaritano que abre as portas para alguém que não tem experiência. A gente queria mudar isso. A gente queria dar experiência para esses jovens, né, antes, para que eles já chegassem com algo. Tanto é que a nossa missão é criar uma área no laboratório que chamava-se portfólio, tá? E que ele pudesse preencher ali e poder seguir a vida, tá? Essa foi a diferença entre a entrada do Cosmo no Laboratório Crono, que já existia. A Carol tinha essa ideia e praticava isso com vários jovens. Eu simplesmente trouxe a visão empresarial para dentro e aí a gente foi descobrir o outro lado da moeda, tá? Agora, Carol, conta como a gente fez isso, como que a gente fez essa transformação. Então, eu tenho um conhecimento em tecnologia. O Cosmo tem um conhecimento em administração e marketing. Eu tenho conhecimento em marketing, ou pelo menos na época eu achava que eu tinha um conhecimento enorme em marketing. Eu podia até ter, mas era completamente teórico. Então é assim, é muito interessante a gente ler livros, a gente conhecer toda essa teoria e a gente colocar essa teoria em prática. Eu lido com adolescente, eu estou com 60 anos hoje, e eu lido com adolescente desde que eu me formei. A minha primeira formação é em matemática. E o que acontece? Nossa, eu fico nervosa, Cosmo. Ligou a câmera, eu fico nervosa. Como eu gosto do poder de edição.
E hoje você pode pegar também o poder de edição e cortar esses pedacinhos e introduzir, tá? Que era eu que Eu vou fazia isso. pensar nisso, eu ainda não sei se vou cortar. Tá legal. Vamos lá. Mas o que eu estava falando mesmo? Da dificuldade que tem de você saber a teoria e colocar essa teoria em prática, não era isso? Exatamente. Então, essa é uma das dificuldades. Eu tinha essa dificuldade que eu estou tendo agora, de falar aquilo que estava aqui. Então, eu não falava, eu guardava. E essa era a ideia. Como é que eu saía depois de uma sala de aula, depois de eu me formar, depois de um ensino médio, depois de uma faculdade, de 2 faculdades, de 3 faculdades, de 4 faculdades. Eu percebi que depois de 10 faculdades, não me formei em todas não, tá? Mas em algumas sim. Depois de tudo isso, eu ainda não conseguia falar. E agora? Eu não conseguia expor a ideia. Eu entrava numa reunião, eu tinha tudo na minha cabeça. Eu saía da reunião e eu estava travada. Eu não conseguia falar. Quem me ajuda nisso? Tá bom? Um psicólogo? Um pedagogo? E agora, Cosmo, quem que ia me ajudar nisso? Na realidade, a gente descobriu que a gente passou os dois por esse momento. Quem me conhece profissionalmente vai poder lembrar quando assistiu essa entrevista que, como eu era há anos atrás, depois eu fui me transformando na própria área profissional. Mas quando eu cheguei no Crono, eu descobri o meu poder de fala, que até então eu resguardava totalmente. E eu não me impunha, não me colocava, o posicionamento era frágil, tá? E aí, de repente, diante dessa oportunidade que me deram, eu descobri exatamente que eu sabia o que fazer e não sabia como contar. E aí descobri o poder da fala, que era simplesmente conversar. Eu sempre falo uma coisa incrível, tá, que eu aprendi nos últimos anos. Com o Crono e com as experiências que a gente teve em várias consultorias que a gente deu desde lá para cá, tá? O poder de ouvir foi a primeira coisa importante na minha vida que a gente estabeleceu muito forte no Crono. As pessoas desaprenderam a ouvir as outras. E às vezes a solução está em ouvir. Então, uma das coisas que o Crono me fez enxergar e que eu acho que talvez é o maior diferencial que a gente tem quando atende um cliente, tá? É ouvir o cliente, tá? Hoje, 90% das consultorias, elas já têm soluções prontas ou elas já têm ideias prontas, as soluções de marketing, de finanças, elas vêm como encaixotadas, tá? E, na realidade, o caixote às vezes não combina. Então, a gente vê as pessoas entregando consultorias, entregando ideias, entregando coisas que funcionam durante poucos meses, mas elas não têm a cara daquela pessoa. E é aí que a gente começou a se descobrir como Crono. A gente começou a conversar com os clientes e enxergar que ouvir era tudo. E esse poder da Carol, que ela às vezes não fala muito, mas que ela ouve maravilhosamente bem, ajuda tremendamente bem, porque ela traz a informação no ponto certo e guarda isso, tá? E eu comecei a entender que eu sabia ouvir aquilo e descobrir negócio com aquilo. Porque as pessoas têm muitas ideias. Eu falo sempre que hoje o empreendedor de hoje, ele tem ótimas ideias. Aí você vai vir para falar assim, tudo bem, aí você faz um planejamento, você faz todas as técnicas. Tá, se a ideia não estiver bem encaixada e se a pessoa que for ajudar a fazer essa estruturação não tiver entendido essa base da ideia, esquece, não vai dar certo, tá? E é isso que a gente começou a olhar. A gente começou a ver nos produtos que a gente praticava e nas empresas que a gente começava a conversar que precisava primeiro ouvir. A gente chegou a ter cliente que já tinha passado por agências de marketing. Eu conto sempre essa história porque foi muito engraçado. E na primeira reunião eu matei a marca e o logotipo do cara. E elas, assim, na época a gente estava com a Ângela junto com a gente numa reunião com a Carol.
E o cara contou. E para mim, quando ele acabou a reunião, eu olhei para elas e falei assim, não, mas a marca dele é isso aqui. Eu tinha feito um rabisco, a Carol olhou para o rabisco, transformou aquilo num desenho e a gente entregou no mesmo dia, ou no dia seguinte, se eu não me engano. Foi. E o cara falou assim, nossa, era isso que eu queria. Aí elas duas olharam e falaram assim, mas como que você matou a marca e o nome e o logotipo do cara na primeira? Eu falei assim, ele falou o que ele queria. Então a gente olhou e falou assim, peraí, as pessoas não ouvem as outras, tá? Tanto é que eu gosto de falar sempre que o curso que eu mais gosto de dar hoje em dia é escutatória. Vamos aprender a ler, a ouvir e a falar com o cliente. E ouça a ideia dele até o fim, para depois propor alguma coisa. E eu acho que isso que o Crono faz hoje, Carol. O que você acha? Não é isso que a gente está fazendo? Com toda certeza, Cosmo. Isso que a gente tem hoje se chama sinergia. Não é uma coisa que a gente constrói da noite para o dia, né, Cosmo? A gente vai construindo, mas é uma coisa que a gente faz muito bem, eu e você. Eu tenho muita facilidade de lidar com o pessoal mais novo, eu acho que até a linguagem é a mesma, né, Cosmo? Que eu falo muita gíria, de vez em quando escapa algumas, mas eu gosto. E, assim, eu comecei a entrar nas reuniões, até a pedido do Cosmo, muda e calada. Hoje eu adoro participar de reunião muda e calada, porque é quando eu mais aprendo. Então, é ouvindo. A gente ouve e vai anotando, e isso dá muita segurança para mim e dá muita segurança para quem está junto comigo também. Eu estava falando com ele que eu sou uma profissional de back-end, que é o que eu gosto de fazer. Eu dou o apoio do que ele precisa. Então, ele ouve o cliente, ele vê o que o cliente necessita e depois ele pergunta para mim, sempre a mesma pergunta, tá? Carol, e se a gente fizesse isso? E aí a Carol tem que vir com um respaldo de como fazer isso, né? De vez em quando ele inventa, de vez em sempre, não em quando. Ele inventa umas ideias muito doidas, mas que geralmente é tecnologia, então geralmente dá para fazer. E os meus treinandos também é nessa mesma pegada. A gente vai introduzindo aos poucos, primeiro na tecnologia e depois nas reuniões também, que é para eles entenderem como é que funciona a tecnologia e como funcionam as pessoas também, né, Cosmo? Que a inteligência artificial vai demorar um pouquinho até alcançar isso, né? A Carol já está me ensinando a enxergar a inteligência artificial de uma maneira incrível. E eu acho até legal a gente colocar nessa primeira entrevista isso, Carol, que não é que a gente não está apartando isso aí, não. A Carol já está toda desenhada na ideia da inteligência artificial e a gente conseguiu enxergar que ela não toma o lugar de ninguém. Ela, na realidade, ela ajuda as pessoas. É que as pessoas ainda vão descobrir isso, mas vamos deixar isso para dar uma entrevista que a gente possa se dar um ao outro mais para frente. Mas o que a gente quer falar aqui para vocês é que o Crono é isso. E quando vocês lerem lá que a gente criou uma coisa que se chama solucionaria, não é da noite para o dia que a gente criou isso. Sempre ficava lutando para achar a bendita da solução, tá? Então a gente não dava uma consulta, as pessoas às vezes perguntam, Cosmo, como você cobra, como que você vai falar? Eu falei assim, é difícil falar isso para você, porque eu não dou uma consultoria, eu não vou ficar consultando a pessoa e chegar para ela e falar assim, olha, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo, pode ser que aquele outro, esta aqui vai dar a minha... eu tento fazer uma coisa extremamente humana dentro desse jogo, e é uma coisa que faz a diferença, trazer de novo o lado humano para dentro da consultoria. É ouvir a pessoa e dar respostas inesperadas, tá? Então eu brinco muito com as pessoas que a fórmula mágica que a gente está desenvolvendo é o Crono ser fora do quadrado, porque aquela resposta pronta, prática, e que essa está no Google, então eu adoro o Google, não tenho nada contra ele, nem outro buscador, tá? Porque, na realidade, eu não preciso mais, hoje, decorar 300 mil coisas. O Google tem a resposta para mim quando for aquilo que for mecânico. E o que eu preciso ter é criatividade. É ter algo que ninguém tem. É criar soluções que sejam para aquele cliente. E é isso que a gente chamou de solucionaria. Porque, às vezes, como diz a Carol, eu pedi umas coisas que ela olhava para mim e falava assim, no primeiro momento, acho que ela parava e falava assim, nossa, de onde esse louco tirou isso?
Só que depois virava algo, era possível fazer aquilo. E o que acontece? E às vezes até tinha coisas que ela falava assim, nossa, eu achei que ia ser tão complicado, e era bem mais simples do que parecia. Hoje o que a gente quer é fazer do Crono isso, é levar essa experiência para jovens talentos. Como diz a Carol, a gente não quer só treinar eles a fazer uma edição bem feita, fazer uma edição diferenciada. Então, por exemplo, atender o cliente e ver assim, olha, mas espera aí, por que o livro dessa pessoa precisa ser um livro? Por que ele não pode ser um e-book? Por que ele não pode falar? Tá? É uma das coisas que a gente brinca muito, que a gente hoje já está ficando comum, mas quando a gente começou a falar isso, ninguém tinha falado nada de colocar um livro para falar. Ou colocar, por que o livro não fica tocando uma musiquinha no fundo? E aí o pessoal olha e fala assim, de onde que esse lunático tem isso na cabeça? São pequenas coisas que agregam valor, tá? O que é o agregar valor? É fazer com que aquilo que é um produto ou que é um serviço que você vai prestar tenha um diferencial e tenha algo que os outros não têm, tá? E isso é a grande diferença do mercado de hoje. Eu acho que cada vez mais a gente vai desenvolver jovens talentos nessa direção, porque a parte mecânica todos eles vão aprender. A criatividade, soltar a mão e não ter medo de sair desse invólucro que a gente é colocado, é que vai ser a diferença. Isso é o que o Crono se propõe a fazer. Fazer com que os jovens enxerguem que existe algo mais, que existe algo diferente, e que existe algo que todo mundo até ontem podia chamar de impossível e que hoje já é possível, tá? A inteligência artificial, ela traz muito isso pra gente. Hoje eu escrevo artigos, não copiando a inteligência artificial. É isso que as pessoas precisam entender. Ela vai te trazer um modelo, tá? Agora, a tua criatividade vai transformar aquilo que ela te trouxe em algo só teu, tá? E é isso que, infelizmente, o jovem hoje está perdendo. E é isso que a gente quer retornar para eles, tá? Não pegue aquilo que vem pronto. Pegue aquilo que vem pronto e escreva o seu. Lê aquilo, aprende com aquilo e escreve o teu. Entendeu? E é isso que a gente quer ensinar. É isso que é o laboratório de hoje. Tô certo, Carol? Esse é o nosso caminho? Certíssimo, é esse o nosso caminho mesmo. E assim, não é para não usar a inteligência artificial. A gente tem aí essas ferramentas disponíveis, utilize. Eu mesmo uso bastante. Aliás, eu estou dando saltos dessa altura, porque o Photoshop acabou de incorporar nele, e assim, isso agiliza o meu trabalho horrores. Mas é como o Cosmo falou, o que a inteligência artificial hoje faz pela gente é simplesmente padrão de comportamento, tá? Ele trabalha por repetição, e é só o que ele faz. Então, não é para a gente copiar e colar, nós somos seres humanos, então atitudes e valores ainda estão nas nossas mãos. A gente não pode agir por padrão de comportamento, não, tá? Então, é o que a gente domina, é a nossa praia e no que nós somos melhores do que a inteligência artificial. Aliás, fomos nós que criamos, né? Então, é o que a gente tem que fazer. Eu sou muito a favor de usar e eu uso no meu trabalho diariamente e o dia todo. Alguns 10 anos atrás, com o mesmo que a inteligência artificial está passando agora, há 10 anos atrás o Google que eu citei aqui, que é uma marca, mas assim, acho que não tem problema colocar na entrevista, porque estou falando bem dele, mas há 10 anos atrás, quando a gente falava que a gente ia pegar as informações num buscador qualquer, as pessoas faziam críticas, tá? E eu sempre fui o contrário, achando que era a melhor coisa do mundo. Por que gastar o meu tempo e o meu espaço de inteligência para decorar coisas que já estão prontas, que já existem, tá? Agora, usá-las é a grande diferença. Eu falo sempre com a Carol, e é um conceito que eu admito que é o futuro. É qual a utilidade de cada coisa, tá? Quando uma pessoa chegar com uma ideia para você, veja se aquilo vai ser útil e para quem. Se aquele tamanho de público é suficiente para aquilo que você sonha, tá? Por quê? Porque se aquilo não tiver utilidade e não ser usável, tá? Tem uma distância enorme disso. Quando você vai usar algo, que aquela coisa é usável, ela é perene,
e ela não tem continuidade. Utilidade é quando aquilo vai ser útil para sempre. Então, a inteligência artificial está para o Google da mesma forma. Há 10 anos, a gente tinha dificuldades, os professores tinham dificuldades em achar que aquilo era uma coisa boa. Por quê? Porque as pessoas iam deixar de decorar para ir para a aula. Só que se você ensinar a criança não mais a decorar, mas sim a entender e usar aquilo que existe, nossa, é fantástico. Então eu acho que a gente está dando um salto gigante e a gente quer estar junto com eles saltando. Apesar da idade, eu estou com 57, a Carol agora fez os 60, a gente acredita muito nesses jovens e acredita muito nessa transformação. E eu sempre comento que quando eu tinha 19 anos, e eu comecei a minha carreira, eu comecei na área de informática. Porque um cara chegou para mim, eu falei assim, não, o bicho do computador era um troço verde, esquisito, que ficava num canto, geralmente usado como móvel para apoio. Mas, assim, eu sou filho de uma geração que olhava para aquilo e falava assim, que monstro é esse? Porque ele é um monstro mesmo, ocupava andar, gente. Vocês não têm noção do o que é um notebook frente ao que era um computador. E assim, e teve um cara na Philips que chegou para mim e falou assim, não, eu fiz teste para marketing, não para tecnologia. Ele me olhou lá no meio, me chamou de lado e falou assim, quer vir trabalhar em tecnologia na Philips? Eu falei assim, você tá louco, esse troço esquisito, esse bicho que eu não entendo direito. Não, eu acho... Ele falou assim, então vou fazer o seguinte, eu te dou um estágio de 6 meses, e se daqui 6 meses você não quiser, eu te entendo, mas se não, você vai continuar comigo. Eu fiquei 2 anos na Philips como estagiário desses caras e comecei a programar os primeiros sistemas que existiram, tá? E hoje, quando eu vejo a tecnologia embutida em pequeno celular, em qualquer lugar a gente consegue fazer as coisas, eu olho e falo assim, gente, eu estou falando de 30 e poucos anos. Então, imagina o que vai ser daqui 10 anos. A diferença, o que fez a diferença na minha carreira de lá para cá? E que eu enxergo que hoje é o nosso diferencial e que é o diferencial humano. Pensar, tá? Então, o que a gente propaga e que a gente fala sempre, nós queremos ensinar os jovens a pensar. Pensar fora da caixa, pensar em mudar, pensar em construir, em destruir, construir de novo, entendeu? Essa é a inteligência que a gente quer levar ao jovem. E é isso que o Crono tenta levar. E aí, Carol, tá bom assim? Tá. Eu acho que é isso aí mesmo. E vou voltar de novo lá no nosso início. Lembra que eu falei para vocês que a minha dificuldade era de comunicação? Então, hoje a gente tem no mercado de trabalho 5 gerações, é a primeira vez na história que isso acontece. Nós temos 5 gerações trabalhando junto. Conhecendo o ser humano da maneira como a gente conhece, isso é bem complicado de gerenciar, não é não, Cosmo? Você que gerencia pessoas? É muito complicado e é uma delícia, e é isso que é o que as pessoas têm que entender. Ao mesmo tempo, você vai ter o jovem de 10 anos que está com a cabeça a 1000, e você vai ter, de novo, os de 70, e nós estamos com 60, e a gente está dando um caldo bem legal, não se preocupa que a gente se vira muito bem. E os de 70 também estão prontos para nos auxiliar, tá? Então, é uma virada de chave, a Carol falou em 5 gerações, e daqui a pouco, se o mundo continuar do mesmo jeito, a gente vai talvez chegar a mais disso, mais gerações ainda, tá? Convivendo e trocando. O que a gente quer é mostrar uma coisa que a Carol falou antes da gente gravar essa entrevista. Será que as pessoas entendem o que é parceria? Tá? Eu vou terminar falando exatamente isso para você. Parceiro não é aquele que simplesmente você tem do lado e que você o usa, que você vai lá e aquela pessoa está disponível para você. Parceiro é parceiro, tá? É realmente aquele que você vai dividir algo, tá? É aquele em que a gente tem uma relação de 2, 3, 4 pessoas de parceria, onde alguém agrega algo ao outro. E que é assim, em que as pessoas estão todas num nível muito próximo. E para trabalhar 5 gerações, como disse a Carol, tá? A gente está falando de parcerias. Então, aquela pessoa não é melhor e nem pior do que você. Eu amo a ideia de ver um neto ensinando para uma avó que está disponível a aprender a usar um celular.
Por quê? Porque apesar da distância, eles naquele momento eles se igualam e viram parceiros, tá? E dali em diante, aquela conexão, se bem trabalhada, é uma parceria para uma vida inteira. Então, aquela conexão de nós, tá? Da nossa geração, que tínhamos a conexão com os nossos avós, porque eles nos contavam histórias, ou porque eles nos levavam passear, ou porque eles compravam o sorvete errado que os pais não queriam dar, tá? Hoje, a gente pode conseguir isso através de um telefone, através de um conhecimento e de uma verbalização. Eu queria muito mais que os avós estivessem contando histórias para os netos, tá? Mas, às vezes, eles podem ensinar os netos a procurar histórias no telefone celular, fora daquilo que está habitual. Então, o que acontece? Porque tem muita coisa para ensinar um para o outro. Então, eu acho que é talvez um momento incrível que a gente está vivendo e que muitas vezes eu vejo as pessoas desperdiçar com preconceitos, medos, dores e abandona, gente. A gente está na era da tecnologia. Tudo pode. As relações são primordiais. Voltem a entender a relação humana. A relação humana não se faz através da máquina. A relação humana se faz através de humanos. Então, parceria é humana, tá? Mesmo que através da tela do celular, enxergue o olhar do outro. Porque as pessoas, elas além de hoje estarem usando o telefone até na mesa para conversar com a pessoa que está do lado, elas sequer olham para o olho do outro. Comecem a enxergar o outro. Acho que essa é a nossa maior canja final e falando exatamente de entendam que o futuro é parceria, é troca, é convivência e é relação. E aí, Carol? Eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar em relação a isso, não. É isso aí. Vem pro Crono, vem conversar com a gente e vamos trabalhar junto. Tá Vem bom? com a gente. Até. Obrigado. Até.